Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia dos namorados e a gente costuma, né, fazer muitas declarações de amor nesse dia. Esse ano eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer uma declaração de amor aos livros e vou dar para vocês 10 dicas de livros que falam sobre o amor aos livros. Acredito que eu vou ter que falar rapidinho de cada um, gente, mas vários deles têm vídeo ou tem resenha no blog. Então eu vou indicar, caso vocês queiram, né, saber mais detalhes sobre eles, porque eu comecei com 5 livros. De repente foi 7, daí eu vi que tinha 8 e aí acabou que eu não consegui tirar nenhum aqui, porque todos esses livros, eles são, na verdade, uma homenagem aos livros, aos leitores, às bibliotecas. Eu vou começar, então, numa ordem crescente aí, de idade, mas assim, gente, sem, né, levar o pé da letra, porque vocês sabem que eu, por exemplo, vivo lendo livros infantis, né? Tem muito adulto que gosta de livros infantis, tem muito pré-adolescente que já lê jovem adulto, né? Depende muito aí da fase do leitor, mas eu vou tentar fazer em uma ordem assim do infantil para o mais adulto, vamos dizer assim, né? Então eu trouxe aqui 3 livros infantis e eu vou começar falando desse aqui, que chama Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo. Gente, esse livro aqui é sem palavras. Ele, inclusive, essa história, ela inspirou uma animação que venceu um Oscar aí, eu não lembro em qual ano, mas se vocês quiserem ver fotos internas ou saber um pouquinho mais, eu tenho postagem no blog sobre esse livro aqui, com várias fotos. Vou deixar de todos os livros que eu falar os links na descrição do vídeo, tá? Mas basicamente ele vai contar a história desse rapaz aqui, que é o Modesto Máximo, que um dia a casa dele é atingida por um furacão e o furacão leva tudo. Leva inclusive as palavras impressas dos livros dele. Até que uma moça passa sobrevoando a casa dele, ela está sendo carregada por livros voadores. E ela chama ele então para uma aventura e ele acaba indo parar em uma biblioteca. E ali ele começa a escrever realmente a história dele. Eu falo infantil, gente, porque ele tem o formato infantil, ele tem pouco texto, mas eu acho que a história é de uma complexidade assim, tamanha, que qualquer adulto deveria ler. Esse aqui, gente, na verdade eu tenho uma edição antiga. Ele chamava Papirofobia, mas hoje ele é encontrado com o título O Menino que Não Gostava de Ler, de autoria da Susana Tamaro. E ele vai contar a história do Leopold, que não gostava de ler, e justamente por não gostar de ler, a cada ano, no aniversário, para incentivá-lo, os pais davam a ele, como presente de aniversário, um livro. E isso virava uma bola de neve, né? Porque é aí que ele não gostava mesmo de ler. Até que um dia ele foi diagnosticado pelo médico com uma doença chamada papirofobia. E aí o médico receitou para ele um remédio que era 100 gramas de livros todos os dias. Aí, muito sacudo com esse tratamento aí, ele resolve fugir de casa. E ao fugir de casa, ele encontra então um velhinho cego sentado num banco que vai contar para o Leopold toda a sua história de vida. É uma historinha bem bonita também, gente. É um livro emocionante que fala sobre o amor aos livros e claro que o Leopold então vai ter, né, vai aprender uma lição nesse livro. Esse aqui também tem resenha lá no blog com algumas fotos. Se vocês quiserem dar uma olhada, vejam o link. Depois eu tenho esse aqui, O Que Me Diz, Louise. Ele vai contar sobre a Louise. Ela olha o tempo lá fora, o dia tá cinzento, tá com cara que vai chover. Mesmo assim, ela coloca a capa de chuva, ela se encoraja, pega o carrinho de mão dela e vai para a biblioteca. É lá que ela se refugia, então, da chuva, dos trovões e da tempestade que cai. E quando ela volta, né, sai de novo na rua, ela vai sentir que as coisas estão transformadas. Na verdade, esse livro é uma grande metáfora sobre o poder
transformador dos livros. E ele foi escrito pela Toni Morrison, que é uma vencedora do Nobel de Literatura, né? A quarta dica, gente, é um livro que eu li há pouco tempo. Eu tenho vídeo no canal bem recente, chama O Menino que Comeu uma Biblioteca. Esse aqui ele já é uma pegada mais infanto-juvenil, mas eu gostei muito, e ele vai contar então sobre duas crianças são protagonistas, a Eva, que mora no Uruguai, e a avó dela lê cartas de tarô. Brincando com as cartas de tarô da avó dela, ela vai conseguir enxergar um menino que está lá do outro lado do mundo, na Polônia, o Josik. E o Josik vive lá com a família, e o avô do Josik também é viciado em livros. Ele tem uma biblioteca gigantesca, praticamente um castelo cheio de livros. E isso acontece no início da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs invadem a Polônia. Então o Josik vai ter ali um choque, vai perder muitas pessoas, e nessas perdas ele acaba encontrando com os livros uma maneira de sobreviver a tudo aquilo. E depois é muito bonito o livro, porque num certo momento as vidas da Eva e do Josik vão se entrelaçar de alguma forma. É bem emocionante esse livro, gente, mas quem quiser mais detalhes eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz sobre ele. A quinta dica também é um livro mais infanto-juvenil, do Jostein Gaarden, né, o famoso autor de O Mundo de Sofia, que é A Biblioteca Mágica de Bibi Botkin, que é um livro, na minha opinião, maravilhoso também. Ele vai contar a história, na verdade ele tem duas partes, né? A primeira parte ele vai contar, é uma troca de cartas entre o Nils e a Berit, que são dois primos que passaram férias em uma outra cidade, e nessa cidade eles acabaram conhecendo uma mulher bem esquisita, bem estranha, e depois eles acabam recebendo uma carta, e eles descobrem que essa mulher, ela é a dona, a Bibi Botkin, que é a dona de uma biblioteca mágica. E na segunda parte a gente já tem então, ao invés dessa troca de cartas, as narrações do Nils e da Berit em primeira pessoa, sobre todos os acontecimentos, aí o desenrolar da história. Também tem o post no blog sobre esse livro, quem quiser mais informações dá uma olhadinha no link lá. A sexta dica, gente, é um melhor que o outro, na minha opinião, tá? Esse aqui, gente, eu li há uns 4 anos já, eu acho, mas também é maravilhoso. O Livro das Coisas Perdidas, do John Connelly. Esse livro é pouco comentado, eu lembro que eu falei dele bem no comecinho do canal, mas não cheguei a fazer um vídeo sobre ele, acho que falei na época do Leituras do Mês. Ele vai contar a história então do David, e também é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial. O David então ele perde a mãe muito cedo, o seu pai casa novamente, ele acaba tendo um irmãozinho, então ele sofre todo aquele choque de se achar, né, excluído, de não ter atenção. Ele fica muito triste, esse isolamento ele cresce a partir do momento que o pai dele então casa, né, com a madrasta. Ele vai morar numa nova casa, e ele já gostava de livros, porque era uma paixão que ele dividia com a mãe, mas ele recebe então um quarto, que era um quarto de uma parente da madrasta dele, e esse quarto é cheio de livros. Ele recebe a visita de um homenzinho, né, meio que um duende, ele chama de Homem Torto, e esse Homem Torto, um certo dia, justamente nesse dia que ele está muito chateado, convida ele para conhecer o seu mundo. Tudo isso não acontece muito rápido, né? Antes de aparecer esse homenzinho, o David ele ouve sussurros, ele escuta os livros conversando entre si. E quando ele vai então para o mundo do Homem Torto, ele vai na verdade para o mundo da ficção, pro mundo dos contos de fada, o mundo encantado. Só que aí que tá, gente, esse livro aqui, apesar de ele ter uma linguagem meio infanto, ele não é assim, aquele mundo não é tão encantado assim. Eu achei que ele tem uma conotação assim um pouco sombria, né? Então ele não é infantil de maneira nenhuma. Me lembrou muito aquele filme, não sei se vocês assistiram, O Labirinto do Fauno, que parece, a princípio, ser um filme infantil, né? Mas quando você assiste, não tem nada de infantil naquele filme. Então esse aqui, ele tem, sabe, essa pegada assim um pouquinho sombria, mas também é uma história maravilhosa, porque a gente se pega evoluindo com o personagem. O David, então, nessa aventura, ele acaba aprendendo, e é legal porque ele faz muitas referências aí a personagens que a gente conhece dos contos de fada. Esse aqui também tem postagem no blog, vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram mais detalhes.
E aí, como sétima dica, esse aqui acho que nem vou falar muito, gente, porque ele tá bem batido, né? Acho que muita gente já leu, mas não tinha como não colocar nessa lista, que é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Uza, que fenômeno aí que foi, né? Principalmente depois que virou filme. E eu confesso para vocês que esse é um livro amorzinho meu, um livro da vida, porque ele me arrancou muitas lágrimas. Eu sou muito sensível às histórias, mas não costumo ficar chorando horrores quando leio livros. Mas esse livro aqui, ele me arrancou muitas lágrimas. Até mais do que quando eu assisti o filme, para falar a verdade. Esse aqui eu li bem antes aí de blog e canal, então não tenho nenhum vídeo, mas com certeza vocês encontram vários vídeos no BookTube sobre esse livro. O oitavo livro também é um livro mais antigo, tá? Eu nem vou me estender muito, porque acho que todo mundo conhece, que é o famoso Coração de Tinta, né? Aquela história que o pai da menina tem aquele dom, ele é o língua encantada, né? E tudo que ele lê, a história que ele lê, os mundos acabam se misturando e personagens da história vêm, personagens da realidade vão para a história. Eu acho que muita gente conhece também pelo filme, que eu amei. E esse livro eu li há muito tempo também, e não li a trilogia, né? Eu sei que tem a continuação, não tem os outros livros, e até penso em ler, mas acabo deixando, né? Mas acredito que seja bem legal as continuações também. Mas também é um outro livro que fala muito sobre o amor aos livros e as histórias, né? E aí, como nona dica, então, eu trouxe um que é mais é um romance histórico, né? Tem muitos fatos, que é O Guardião de Livros. Eu também fiz vídeo desse livro, foi para o projeto Desencalha, foi um dos que eu escolhi. Acho que eu li no mês de março, porque era autora mulher e fui eu que escolhi. A Christina Norton, ela escreveu esse livro então, que vai contar sobre a vida deixa eu colar que o nome é comprido, Luís Joaquim dos Santos Marrocos, que era um bibliotecário de Portugal e que foi o responsável por trazer parte da Biblioteca Real para o Brasil em 1811. Eu falo detalhes sobre esse livro no vídeo, deem uma olhada, eu vou deixar o link na descrição. E aí, por último, quer dizer, por último não, que ainda vai ter um bônus depois, gente, eu vou dar a dica de um mangá, espera aí. Eu não podia deixar de colocar um clássico, gente, nessa lista, que claro, né, é o nosso Dom Quixote, mas eu trouxe aqui o livro apócrifo do Dom Quixote. Para quem não sabe, existe um livro apócrifo, e eu também falo dele, fiz 2 vídeos sobre Dom Quixote, porque eu li no ano passado, nessa versão aqui da editora Nova Fronteira, o box com 2 volumes, e eu fiz então 2 vídeos, né, falando das partes de uma adaptação infanto que eu li e também desse aqui do apócrifo, toda a história que conta aí como é que foi esse plágio, esse livro falsificado aqui de Dom Quixote. De qualquer forma, eu coloquei na lista porque quem já leu ou ouviu falar de Dom Quixote sabe que também é uma história que faz homenagem aí à literatura e fala dos livros. O próprio Dom Quixote foi construído como um personagem que amava os livros. E eu vou deixar uma dica extra que eu lembrei agora, no meio ali. De qualquer maneira, eu não tenho eles comigo, porque eu li emprestado, mas eu vou deixar uma dica de mangá, que não é exatamente sobre o amor aos livros, mas é sobre o amor aos mangás. Essa série que eu vou deixar aqui a foto, Bakuman, eu li no ano retrasado, eu emprestei, são 20 volumes, eu emprestei de um colega da faculdade. Eu não sei se ainda está à venda, mas eu fiz vídeo, vou deixar o link na descrição também. É uma série de mangá, daqueles que eles chamam de lifestyle ou alguma coisa assim, né? Estilo de vida, né? Não é necessariamente um mangá de luta, o que é mais comum por aí. Ele vai contar a história de 2 adolescentes cujo sonho era ser mangaka. Um deles desenhava e o outro escrevia os roteiros. O foco desse mangá é a criação dos mangás. Então ele vai contar muito pra gente no decorrer dos volumes como são os bastidores da edição dos mangás, da criação, como que eles escolhem as pessoas para publicar, como que os mangás viram anime, como é que essa repercussão toda. É muito legal, gente, assim, acho que só lendo para saber. Eu gostei muito e fiz o vídeo, inclusive, falando lá, tem mais detalhes, vou deixar na descrição. E acho que também pode entrar nessa lista porque
foi um mangá feito especialmente aí para falar sobre essa paixão aí dos mangás, tanto para o leitor como para os autores, né? E é isso, gente. Acho que ficou um vídeo aí diferente, né? Acho que Dia dos Namorados a gente pode se namorar, né? Claro que eu vou fazer depois, né, a minha comemoração com o marido aqui. Ele já participou de um vídeo comigo, acho que foi no Dia dos Namorados do ano retrasado. Mas hoje eu resolvi falar então sobre enamorarmos dos livros, né? Que para nós leitores é uma coisa aí tão frequente, então por que não essa declaração de amor aos livros no Dia dos Namorados? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!